Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, este é o Alesp Cidadania. Um prazer que você está aqui com a gente. A gente vai falar hoje sobre cuidadores, porque o número de idosos, pessoas que têm algum tipo de deficiência está aumentando no mundo inteiro, né? Pra você ter uma ideia, no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Além dos mais de 30 milhões de idosos que muitas vezes precisam de ajuda para tarefas do dia a dia, né? E a maioria hoje é cuidada dentro de casa. Por família, por exemplo, né? Sem a ajuda do governo. O deputado Jorge do Carmo está propondo doutor Jorge do Carmo está propondo uma mudança. É o projeto de lei 307 de 2025. Ele quer criar uma política estadual para apoiar quem cuida e, claro, quem precisa de cuidado. Nesse programa, a gente vai explicar como é que essa proposta pode mudar a vida de muita gente. E vamos falar então com o assessor do deputado, que já está aqui com a gente, Rildo Marques. Ele vai apresentar um pouco desse projeto. Também com a gente o Peter Kunz, que é, aliás, primeiro a Elza, né? Isso, o Peter Kunz, que é coordenador da Uniaméricas. E com a gente também a Elza Dias. A Elza é cuidadora e vai dar um pouco do depoimento aqui para a gente desse trabalho. Mas deixa eu começar aqui com o Rildo. Rildo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Viu? É sempre um prazer recebê-los aqui. Queria que você já começasse a falar para a população o que é esse projeto de lei, que é uma política, né? Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todos os espectadores da TV Alesp. É uma honra estar aqui hoje representando o deputado Dr. Jorge do Carmo, que por uma questão pessoal ele não pôde estar presente aqui. Jeremias, a ideia, o deputado foi instado, foi procurado aí por uma série de agrupamentos, entre eles pessoas que necessitam de cuidados e também, na sequência, ele foi procurado por pessoas que trabalham na organização dessas pessoas que prestam esse maravilhoso serviço que é cuidar de alguém. Sim. E aí o início foi, o deputado aprovou uma lei que cria o Dia Estadual da Cuidadora Irmã Dulce, se baseando na Irmã Dulce como uma das pessoas com tanta benevolência que promoveu, né, esse acolhimento às pessoas que necessitam de cuidados. E aí no Dia Estadual, na comemoração que é todo 26 de maio, né, de cada ano, que já foi aprovado, e é lei hoje no Estado, surgiu esse debate com os cuidadores, com as empresas, com as pessoas que necessitam de cuidados, e a partir daí nós começamos a ouvir. E deste diálogo, né, destas conversas, e com o advento, né, da Lei 14.078, salvo me engano, de 2014, e da Lei 15.009, de 24 do ano passado, em que se criou, primeiro, uma política nacional para o idoso, né, de cuidados com idosos, sobretudo para aqueles que são acometidos com mal de Alzheimer, entre outras doenças que levam o idoso a uma certa demência. E depois, uma política nacional de cuidados, que é mais amplo, trazendo princípios, diretrizes, para que o Estado possa, de certa maneira, dizer e orientar para a sociedade quais são os princípios para se exercer esse cuidado. E aí traz um rol, né, de regras, sobretudo regras que humanizam os serviços, que humanizam a ideia de cuidar de alguém e que protege a pessoa a ser cuidada de eventuais exacerbações, distorções ou exageros, sobretudo quando a gente fala hoje das empresas e dos centros de acolhimento desses idosos, que muitas vezes eles se organizam sem nem muita regra. Uhum. Às vezes só a boa intenção ou a boa ideia de ser samaritano não é o suficiente para que esse cuidado seja feito de maneira que atenda a dignidade das pessoas humanas. Entendi. E aí, com esta preocupação que o deputado, ao ouvir todos, tentou e procura, através desse projeto de lei 307, criar um sistema estadual que pense a organização dessa ideia de cuidados, tanto no sentido de permitir uma organização desses trabalhadores, como também permitir uma catalogação ou criação de um banco de dados que faça com que o Estado enxergue quem são essas pessoas hoje que necessitam de cuidados e as pessoas que necessitam de cuidados, que tipo de cuidados estão tendo especificamente. Se é só da família, se estão numa rede de proteção de saúde ou de assistência, se não tem absolutamente ninguém, né? E aí a ideia é criar um sistema exatamente para que nós, o Estado e a sociedade, ela possa ter uma compreensão
sobre quais são as necessidades que nós precisamos para que o cuidado, ele tanto atenda as pessoas que necessitam, mas também o cuidado de cuidar de quem cuida, né? Que são essas mulheres e esses homens maravilhosos que se dedicam com muita maestria no cuidado de uma outra pessoa. Seja ele idoso, com todas as enfermagens, com todas as doenças que se acometem sobre quem é idoso, mas também de crianças e adolescentes que não têm essa autonomia, essa independência para o autocuidado. Mas também adultos ou pessoas que por acidentes ou por situações que foram acontecendo na vida perderam essa capacidade de autocuidado, né? Então, eu acho que a Ilza vai explicar melhor o que é o autocuidado, mas essa é a intenção, esse é o objetivo deste projeto, tentar organizar e, quizás, a gente consiga alcançar esse êxito para o bem e para o melhor, tanto de quem quer ser cuidado, como das pessoas que se prestam a fazer esses cuidados. Muito bacana. Você está com um projeto de lei aí, né? Deixa eu mostrar para essa câmera aqui, que é bem bacana, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para essa daqui. Olha, sabe por que eu estou mostrando? Aqui, ó, eu estou mostrando pelo seguinte, isso aqui já é um projeto de lei, viu, gente, protocolado do deputado Jorge do Carmo, doutor Jorge do Carmo, que já está tramitando aqui na casa. Então, se você tem interesse, desse setor do cuidado, dos cuidadores, se aproxime, né, do gabinete, porque sempre faz audiência pública, reuniões, então a população precisa estar presente, porque ajuda com que o projeto possa... Vou ficar com o projeto só um pouquinho para ler, apesar que a letra está pequenininha aqui, eu vou tentar ler. Mas olha, isso é muito relevante porque a gente já tem categorias, por exemplo, como a da enfermagem, já está mais organizada, que também cuida das pessoas, né? Agora, os cuidadores precisam realmente, porque a população está envelhecendo, né? E muitas vezes essas pessoas eram inviabilizadas também, as pessoas com algum tipo de doença mental, não estou falando só de idosos e crianças também, como você citou. Então, é outro cenário que a gente precisa cuidar. Mas eu vou passar a palavra aqui para o Peter Kahn. É assim mesmo? Kuntz, perdão. O Peter é americano, está no Brasil há seis anos. Antes de você, eu queria que você falasse um pouco desse universo dos cuidadores, se você tem números, quantos nós somos no Brasil e tudo. Mas, por favor, se apresenta um pouquinho melhor, fala da entidade que você representa, por gentileza. Tá, obrigado, muito obrigado e é um honor estar aqui. E também agradecer o deputado Dr. Jorge do Carmo por tomar a iniciativa, né, nesse tema. Eu sou Peter Kuntz e faço parte da Uni Global, que é um sindicato global nos setores de serviços. A Uni trabalha através dos nossos sindicatos afiliados em muitos países, né? A sede da Uni Américas é em Montevideo, Uruguai, mas aqui no Brasil a Uni tem diversos sindicatos afiliados nossos que eles estão olhando esse tema, entre outros temas, né? Mas esse tema dos cuidadores, você perguntou qual o tamanho da população. Estamos falando de milhões de pessoas, né, que atualmente trabalham na informalidade, ou como trabalho remunerado, ou também as milhões de pessoas, principalmente mulheres, que trabalham cuidando de um familiar sem remuneração. Todas as pessoas a gente considera como cuidadoras. Eu vi, agora estou lembrando o número de cerca de 5 milhões, né, no Brasil. É muita gente, né? A gente abriu o programa aí falando-se de 30 milhões de idosos, né? Então, são números realmente muito relevantes. Mas, por favor. Não, então, a gente está interessado nesse tema porque, como sindicato internacional, a gente defende, claro, os interesses dos trabalhadores, mas também o acesso para esse atendimento que é tão necessitado em muitos países, não só no Brasil. Muitos países estão passando por uma mudança demográfica, né? Envelhecimento da população. E está sendo necessário cada vez mais o governo estabelecer um sistema nacional de cuidados para dar acesso à população, que tem uma população muito grande que não consegue pagar cuidador. Também tem muitas pessoas que trabalham como cuidador, mas sem remuneração. E realmente a nossa posição é que deve ser considerado um trabalho e ser remunerado. Inclusive, existem modelos em muitos países onde esse envelhecimento aconteceu faz tempo, onde tem um sistema de cuidado. Meu próprio país, por exemplo, os Estados Unidos, eu sei que, por um lado, não existe um SUS nos Estados Unidos, né? Mas, por outro lado, por conta esse envelhecimento ter acontecido faz muitas décadas, foi estabelecido um programa financiado pelo governo,
onde você consegue o acesso de um trabalho de cuidador e, por outro lado, os próprios trabalhadores, eles são reconhecidos, é um trabalho regulamentado, a formação é algo oficial fornecido pelo próprio governo em muitos casos, né? Então, é um sistema onde tem acesso mais universal ao cuidado. É isso que a gente está querendo. Muito interessante. Agora, é interessante, né, porque a gente, quando está mais jovem, a gente vive numa sociedade muito imediatista e, às vezes, descarta o idoso, a pessoa que tem algum tipo de problema. Só que a gente esquece que, inevitavelmente, se você não morrer antes, você também vai ficar velho e vai, muitas vezes, precisar de um cuidador. Então, é um olhar que a gente tem que ter de todas as classes, de todas as idades, né? Mas deixa eu passar aqui para a Elza. Elza, você tem uma experiência, já é cuidadora há quanto tempo? Oi, boa tarde. Eu já vou fazer 6 anos que eu já estou nessa área. Por que você foi para essa área? Então, antes eu trabalhava em clínica de recuperação. Como a carga horária era 12 por 2, eu trabalhava 12 dias para ir 2 para casa, então chegou um momento que eu queria estar mais próximo de casa, entendeu? E aí parti para fazer o curso, fiz o curso e estou na área já há 6 anos. Mas já conheço várias amigas que trabalham na área, estou representando aqui, né, as cuidadoras, e falar da condição, né? Que na prática, o dia a dia, a gente não é reconhecida no papel que a gente é contratada para fazer. Você chega nesse local, você não se identifica como cuidadora, você passa a fazer parte do trabalho da casa. Muito raro acontece você só exercer o papel que você tem para fazer, né? Isso eu acho que a gente precisa ser reconhecida, porque você está cuidando de uma vida, sim, entendeu? Você passa a envolver o sentimental também, você passa a ter um relacionamento com essa pessoa, você é responsável por essa pessoa no horário que você está cumprindo. Então, eu acho que aí, há 1 ano e pouco, eu conheci a UNE, e aí você vê que de fato, o projeto deles é de fato que a gente precisava, porque há um tempo atrás, isso não era reconhecido nem como profissão, né? Então, e é uma profissão. Agora, na prática, o que você vê junto às suas amigas, assim, é um trabalho além do horário, é um trabalho muitas vezes sem registro? Quais são as principais dificuldades que você vê no dia a dia? Sem registro já é normal, entendeu? Mas tem a carga horária, né? São cargas horárias de 12 horas, de 24. Eu mesmo trabalhei 24 por 24. Então, isso é cansativo, né? É uma carga horária grande. Às vezes, o salário também não compensa. Então, tem várias questões que eu acho que, por eu conhecer a UNE, a gente passa a ver que é uma luta válida para a gente que vive no dia a dia as dificuldades, né? Só na prática. Agora, Rildo, valorizar esse profissional é valorizar também a pessoa que precisa, né? Porque ela vai ser mais bem cuidada e ela vai ter toda essa atenção com dignidade para ambos os lados, né? Porque já é difícil. Olha, cuidar de idoso não é fácil. Quem tem um idoso em casa sabe que os cuidados são muitos, são variados. E, às vezes, o cuidador, ele tanto quanto o enfermeiro, ele tem... o cuidado dele pode ser até mais intenso, porque é muito próximo e o tempo todo, né? De banho e tudo mais, né? Precisa de capacitação. Mas aqui, essa política estadual aqui de autoria do deputado Dr. Jorge do Carmo, me permita só ler que aí a gente já parte para alguns princípios. Respeito à dignidade, universalismo, equidade e não discriminação, promoção da autonomia e da independência, corresponsabilidade social entre homens e mulheres, antirracismo, anticapacitismo, antietarismo. Então, vai abordando muitas questões que no dia a dia, por exemplo, o antietarismo, agora está se falando mais, é justamente de você respeitar e não agredir as pessoas mais idosas, que às vezes estão incapacitadas, não conseguem falar, né? Então, é uma política realmente muito abrangente. Mas eu queria que você ficasse à vontade para falar o que ela pretende mudar em relação à capacitação, conselho, que é muito importante falar. Então, Jeremias, é importante acho que a gente esclarecer, né? Que eu acho que a função do Estado hoje é buscar essa civilização humana, é melhorar a nossa capacidade civilizatória. É claro que essa é uma ideia. Outras pessoas têm concepções
de que o Estado só tem que fazer gestão de bem do sistema de produção. Ora, da maneira como a sociedade ela está porque o nosso sistema de produção assim organizou ela. Sim. Então, quando a gente fala do antietarismo, é porque parece, né, que a pessoa, depois de ter cumprido na sua vida, né, uma jornada de trabalho inteira, de ter construído riqueza para a família, mas também para o país, para a sociedade, parece que ela não merece mais atenção porque ela deixou de ter, vamos dizer assim, aquela capacidade produtiva que ela tinha outrora. E isso é o que nós chamamos de uma discriminação ou etarismo. Nós não podemos, o Estado, a sociedade, não pode se organizar dessa maneira. Nós somos seres iguais, cada qual com as suas diferenças, mas o tratamento ela tem que ser igual. E o Estado tem que regular essas relações. Então, acho que é aí que entra a ideia da construção do sistema. Quando nós pensamos na construção desse sistema, nós pensamos exatamente, como disse aqui a Eusa, o fato de elas não serem reconhecidas, o fato de terem jornadas de trabalho dísparo, o fato de não se entenderem bem qual que é o papel da cuidadora, que se mistura com a pessoa que vai fazer a faxina ou a limpeza, o fato das pessoas, às vezes, precisarem de um socorro imediato, né, para cuidar de alguém, aí escolher qualquer pessoa achando que aquilo é cuidado, muitas vezes não é. Ou até mesmo o próprio familiar, né? Eu mesmo tive que cuidar de familiares. E a gente achar que a gente está apto a cuidar, isso não é fato. Até porque, se você é o próprio familiar que cuida de um ente seu, você acaba sofrendo junto, porque você vê o seu ente querido lá sofrendo e você sofre junto. E muitas vezes você acaba não cuidando direito por conta dessas questões emocionais. Então, há necessidade de um profissional de fora, com o olhar de fora, que estabelece uma outra relação de afeto, a gente acredita que é fundamental. E para isso é preciso, a ideia pelo menos, é que o Estado ele uniformize um pouco a formação para dizer o que é o que não é cuidador. Exatamente para que as pessoas possam ter uma opção, inclusive na hora de buscar ou de contratar. É possível, inclusive, que o próprio familiar ele passe por um processo de formação e que ele ganhe conhecimento suficiente para prestar corretamente esses cuidados necessários, conforme, inclusive, a enfermidade que as pessoas precisam, porque não é um cuidado padrão para todo mundo, né? A Eusa sabe disso. Cada tipo de questão é um tipo de tratamento. Então, você sabe, e às vezes são coisas simples, né? Eu já tive pessoa que precisou ser cuidada na minha família e a gente não sabia, eu e minha mãe, e a gente, para dar banho, puxava para lá, puxava para cá, a cuidadora falou, não, peraí, vira para lá e vira para cá. É coisa tão simples, e passa, se não pode dar banho, é um pano, vira para cá. Eu falei, meu Deus, mas é muito mais simples, a gente tentando arrastar, e a família que começa não tem o básico, né? Essa capacitação é excelente. Então, essa é a ideia. A ideia é que o Estado, né, a gente possa, através do Conselho, reunir grupos de educação, instituições, universidades, os conselhos e autarquias federais, profissionais, que auxiliem a construir uma matriz de formação básica, mais específica, etc., e que possa ser fornecido gratuito, inclusive na rede SUS, né? Por quê? Porque hoje as pessoas vão na internet, né? Capacitação para cuidador, paga lá um curso e necessárias, às vezes, não se sabe se aquele curso fornece as informações necessárias, né? Sim. Vide que os acidentes têm acontecido de gente que se capacita aí para fazer aquela questão de beleza pela internet e depois acaba provocando algum tipo de acidente. Porque o cuidador, muitas vezes, ele lida com remédio, muitas vezes ele lida com as questões da saúde mesmo das pessoas. Então, uma formação que seja universalizada e que seja unificada, isso não tira das pessoas elas quererem mais, mas um básico, um mínimo, que seja oferecido para todos, para que a gente padronize um pouco essa formação dos cuidadores, né? Entendi. E evite, inclusive, caça-níqueis, né? Que as pessoas não entrem lá nos cursos que não atendem às necessidades. Então, essa é a ideia de que o Conselho ele faça esse controle dessa política pública através de um processo compartilhado de diálogo com todas as entidades públicas e privadas, né? Ouvir, inclusive, as empresas, ouvir, inclusive, os planos de saúde, que muitas vezes fornecem home cares, etc., até para fazer trocas, ou seja, fazer trocas de experiências e compartilhar.
Né? Esse eu acho que é um dos principais objetivos. Um dos pilares. Ô, Peter, desse você projeto. também que está bem envolvido, se fosse para elencar, a política ela trata de tudo. Mas você acha que existem algumas prioridades e você colocar. Se não existir, você pode falar também, não, precisa ser tudo de uma vez. Mas, por exemplo, você está falando de capacitação, da criação de um conselho. O que você acha que seriam prioridades que a gente deveria atacar em relação aos cuidadores? Bom, primeiro, eu acho que tem que reconhecer o trabalho que foi feito pelo governo federal de convocar um grupo de trabalho e criar um plano, primeiro um marco conceitual, depois uma proposta para um plano nacional de cuidados que, como o Hildo falou, passou aprovado pelo Congresso e assinado pelo presidente Lula, né? Então, a gente tem que reconhecer que esse foi um primeiro passo muito importante. Sim. Mas para criar um sistema de cuidados, aí falta muita coisa. Não é uma coisa fácil de fazer, como um sistema. Qualquer país, muito menos um país tão grande como o Brasil, né? Então, tem a questão da capacitação, que eu acho que aqui estamos trabalhando dentro dos limites do que consegue fazer o Estado, nível estadual. Aí, fazer um monitoramento dos sistemas de formação, melhorar a disponibilidade de cursos e cursos de qualidade, né? O São Paulo tem FATEC, por exemplo, tem ETEC, né? Sim, exatamente. Então, um curso de graça ou de baixo custo, né? Mas de alta qualidade, tentar uniformizar um pouco o conteúdo curricular, né? Para garantir que as pessoas estão recebendo uma boa capacitação. Porque isso faz parte de um futuro sistema de cuidados. Aí vamos precisar que todos os estados atuem dessa forma, né? Aliás, só um adendo rapidinho. Quando a gente vê as profissões que vão acabar, vai acabar advogado, né? Inteligência artificial. Advogado ainda não, o Hildo está aqui. Mas, assim, claro que não vai acabar advogado, né? Mas, assim, muito vai ser... Os advogados acabaram com a inteligência artificial antes. Muitos vão precisar... muitas profissões que são intelectuais, a inteligência artificial vai dominar. Mas enfermeiro, cuidadores, são áreas, inclusive, que esses RHs, eles falam, invistam nisso, porque você vai ter emprego no futuro. Isso é interessante pensar também, né? Sim, não, exatamente. É uma das áreas mais crescentes de necessidade de mais trabalhadores, né? E trabalhadores formados. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é que os trabalhadores podem ter, mas tem que formar e também tem que ser financiado, né? Tem que ter um sistema de regulamentação. Isso seria um primeiro passo mais no âmbito do governo federal, que só eles conseguem fazer isso. Mas junto com isso vem o tema da formação. Um outro dos nossos pilares é a representação sindical. A gente acha muito importante. A grande maioria das cuidadoras e dos cuidadores agora são informal. Eles não têm direitos. Por consequência, eles não conseguem ser representados por um sindicato. A gente quer mudar essa realidade para, como o Hildo mencionou e você mencionou, é importante defender os direitos do trabalhador para poder fornecer o melhor atendimento. Mas o que você diz para esse profissional? Porque eu estou pensando aqui A vida mudou tanto com a tecnologia, né, que a gente sabe, por exemplo, quem trabalha com motorista com aplicativo, o que eles falam? É difícil eles se sindicalizarem, assim como quem trabalha com aplicativo com entrega de moto. Por quê? Porque é muito pulverizado. E esses aplicativos, você vai processar quem? Uma empresa que está lá nos Estados Unidos e tal. Tudo bem, muita gente processa e até ganha. Existe essa dificuldade na sindicalização desses profissionais? Eles estão pulverizados e são pouco organizados? E como é que eles podem se organizar melhor? Não, boa pergunta. Eu acho que realmente são situações parecidas em algum aspecto da precariedade. Sim. Mas a situação dos cuidadores da área de cuidados é algo onde já existe um modelo em muitos países. Não é só Estados Unidos. Aí tem Japão, tem muitos países onde existe um sistema que os cuidadores, eles são trabalhadores considerados formais, inclusive trabalhadores que cuidam do seu próprio familiar. Então, aí, nesses sistemas, você pode ir fazer uma capacitação que é monitorado, se não fornecido diretamente pelo governo. Depois você é credenciado e você passa a ser considerado um empregado, tá? Geralmente de alguma entidade pública. Tá? Então, esse sistema que existe, ele permite a formalização das pessoas. Também tem as pessoas que trabalham nas empresas. Tá?
o problema agora é que muitas pessoas que trabalham para a empresa de home care, das ILPIs, eles mesmo assim trabalham sem carteira assinada. Às tá? vezes por cooperativa e ganha pouquinho, né? Isso, e é muito informal. Então, a gente acha que o primeiro passo para solucionar tudo isso é regulamentar a profissão, né? Isso tem que ser feito no nível federal. Mas também precisa de um sistema de formação. Precisa de uma atuação dos estados para implementar esse sistema que vem do governo federal. Sim. Ô, Elza, você que está ali trabalhando há tanto tempo, fala um pouco desses bastidores, porque assim, é muito melhor um idoso ou uma pessoa que tem uma doença mental, algum problema, ser cuidado dentro de casa do que numa instituição. Porque tem instituições sérias e tudo mais, a gente sabe que na instituição, muitas vezes eles ficam muito isolados, não tem visita. Em casa, o pessoal põe até uma câmera para ver, às vezes o filho está longe, mas ele está olhando pela câmera, né? Então, essa coisa do cuidado familiar e das propostas de até um familiar ser capacitado, qual é a sua percepção? Sem dúvida, o idoso, ele passar seu tempo dentro de casa, sem comparação, né? Eu já trabalhei em clínica e a história de quem os filhos, a família coloca em uma clínica, o seu emocional é totalmente diferente, né? Eu acho que é o momento que mais o idoso precisa estar acolhido pela família, né? Mas há casos e casos, né? Tem família que não pode, tem várias histórias. Sim. Mas eu acho que é muito importante, sim, o idoso ele ser cuidado dentro de casa com esse acolhimento, é extremo de importância, sabe? Por isso que tem que ser um olhar para o cuidador, né? Porque você está cuidando de uma pessoa da família que é como uma criança, precisa de vários cuidados, entendeu? Passou a ser uma criança, passou a ser dependente. E ter esse acolhimento, eu acho que tanto para o lado do idoso como do cuidador. O cuidador precisa estar preparado. E emocionalmente também, porque isso faz muita diferença, sabe? E muita gente, às vezes, fica até com remorso de que passou o tempo de cuidar daquele seu pai, daquele seu avô. E a gente está na correria do dia a dia, quando vê, né? Uma hora vai e fala, poxa, podia ter cuidado melhor, ter dado uma assistência melhor. Exatamente. Então, se depender aqui de quem está envolvido, não vai ter esse remorso não, porque o trabalho aqui é justamente para dar o melhor atendimento para quem precisa e para quem está cuidando também, né? E é uma questão que o Hildo chamou aqui, que é de humanidade. A gente vive tempos de muito individualismo já há muito tempo, né? Mas a gente precisa fazer essa reflexão, porque como eu lembrei antes, todos nós vamos envelhecer. Eu vou para um rápido intervalo e depois eu vou perguntar para a Elza como é que ela se aproximou da Uniaméricas, né? Porque eu fiquei interessado nisso. E se você é cuidadora, cuidador, você vai saber mais da história dela e como se aproximar da Uniaméricas e também desse projeto aqui do deputado aqui na Assembleia Legislativa. A gente volta já. Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania falando sobre cuidadores. São mais de 5 milhões no Brasil, só que você sabia que não tem uma profissão regulamentada? O deputado Dr. Jorge do Carmo, do Partido dos Trabalhadores, tem um projeto de lei justamente para instituir uma política no estado de São Paulo. Eu vou voltar aqui com o Hildo, que está aqui com a gente, com os seus convidados. Hildo, vamos ter um evento bacana aqui, que é o dia 26 de maio, que é justamente o Dia das Cuidadoras, que foi instituído pelo deputado, é isso? É isso. Dia 26 de maio é o, salvo me engano, aniversário da irmã Dulce, aquela religiosa baiana que fez um trabalho excepcional lá na Bahia de cuidar das pessoas, sem discriminação, sem nenhum tipo de estabelecer diferenças entre as pessoas, é cuidar das pessoas, né? Então, em homenagem às cuidadoras, né, é que se pensou nesse dia estadual Irmã Dulce, pensando nesse trabalho mesmo de entrega, né, de afeto, de carinho, de missão, que muitas vezes esses homens e mulheres que se dedicam nos cuidados, eles têm. Então, dia 26 vai ser celebrado aqui na Assembleia, no Salão Tiradentes, no plenário Tiradentes, às 18h30,
onde nós vamos receber diversos cuidadoras, cuidadores, trabalhadores, vamos receber empresários, vamos receber o Sindicato da Saúde Pública de São Paulo, a UNI, né? A UNI Global representando aqui pelo Peter, vamos receber outras entidades que atuam na defesa de deficientes, de idosos, enfim. Vamos nesse dia fazer um dia de reflexão, comemorar o dia delas, né? E vamos fazer um dia de reflexão e também nós vamos premiar, né, algumas entidades que demonstraram, né, um trabalho sem medir esforços, em prol, né, de estabelecer essa rede de cuidados, né, de pensar nessa política de cuidados. Então, deixa eu convidar você que é cuidador, cuidadora, se você é de alguma entidade, vem aqui tomar um café com o deputado, tem essas entidades interessantes, e aí você vai saber, tem esse projeto, como é que eu posso participar? A Elza deve estar aqui, aí é uma troca também de experiência, de pessoas que também são cuidadores, e principalmente essa questão da sindicalização, né? Ô Elza, eu prometi no primeiro bloco que eu queria saber um pouquinho mais como é que você se aproximou da Uniaméricas e tal, e falar para as outras cuidadoras por que é importante se sindicalizar, entender um pouquinho mais, né? Porque tem essa questão de vocês têm um trabalho muito vocacional, mas não é só isso, né? A vida é também saber como é que a sua profissão funciona, né? A mulher já tem de natureza ser acolhedora e cuidadora, né? Sim. Eu me aproximei da UNE através de uma amiga minha que ela é assistente social, então ela está sempre envolvida, né, em projetos e essas coisas. E ela terminou descobrindo, né, a UNE, como eu era cuidadora, ela veio e apresentou para mim. Quando eu comecei a ver o projeto, aí eu já entrei em contato com os organizadores, né, que é o Peter, tem o Victor, o Alan, né? Então, e aí eu me interessei, porque era a área que eu estava exercendo e conhecer coisas que eu desconhecia, né? Os seus direitos, porque eu tinha isso como... Não tinha como um trabalho oficial, né? E quando eu comecei a conhecer o projeto da UNE, aí eu vi que de fato a gente tem valor o que a gente está fazendo e precisa ser reconhecido, né? E luta é comigo mesmo. Eu lembro da luta das empregadas domésticas, como começou. Então, tudo tem um começo. E é bom estar acontecendo isso, né, de quem está vendo, de quem está nessa área, que é uma área que, como vocês comentaram, que está crescendo muito, né? Os idosos está crescendo e, com certeza, essa profissão ela precisa ser regularizada mesmo, sabe? Ser reconhecida, ter mais, como o Peter falou, mais escola para ensinar, para você não ir despreparado. Muitas pessoas entraram porque já cuidava dos seus idosos dentro de casa, então já tinha uma prática, né? Mas, e quando eu me juntei com a UNE, eu vi que é a luz no fim do túnel que a gente estava precisando. O que você aprendeu lá? O que você conversou? O que te iluminou assim, o seu caminho de novidades? Cara, da gente saber que o nosso trabalho, ele precisa ser reconhecido e ter isso, como todo mundo tem lá na sua carteira de trabalho. A gente não tem como cuidador, não existe. Até agora não existe isso, entendeu? E aí vocês são pessoas que cuidam e que, de repente, não vão ter uma aposentadoria? Não, vão ter não. É um contrato que não vale nada, assim, para ser reconhecido, né? Ali você trabalha a sua diária, você ganha a sua diária e pronto. Então, você passa anos trabalhando em um local, você vai sair do jeito que você entrou, entendeu? Sem nenhuma segurança, sem nenhum benefício, sem nada. Cuidando e depois não poder ser cuidado. Ô Peter, conta um pouquinho da sua trajetória, porque você é americano, já está aqui 6 anos no Brasil. Como é que foi essa sua vocação de trabalhar? E fala um pouquinho mais da entidade para as pessoas conhecerem, porque vocês não atuam só com cuidadores, tem um leque um pouco maior. Sim, sim. Bom, a minha experiência é na área de movimentos sociais e sindicais, tá? Certo. Então, aí entrei na UNE, aí exatamente faz 6 anos, quando cheguei aqui no Brasil, mais ou menos nesse período. A UNE é um sindicato global que representa os setores de serviços, né? Então, a gente também atua na área de asseio, conservação, limpeza, segurança, os sindicatos dos vigilantes, comércio, os financeiros, os bancários, a gente representa a saúde privada também e além disso, diversos outros setores, esporte,
filme, tem vários setores, principalmente que são considerados serviços, né? Tem outras entidades globais que representam nos outros setores, sabe? Então, a gente lançou esse projeto da rede de cuidadoras e cuidadores do Brasil, que realmente seria da forma das pessoas que estão interessadas no projeto se envolver, seria através da nossa rede, que é uma rede que, como a Elza mencionou, que tem troca de experiência, tem uma forma das cuidadoras se conhecerem e trocarem experiências. Como é que participa? Tem duas formas, né? Online e presencial. A gente faz muita reunião online por conta do fato de que tem muito interesse em outros estados também, não é só aqui em São Paulo. Mas aí eu vou no Instagram, como é que tem um endereço? Tem um Facebook. Né? Aí no caso, porque você é da Uni Américas, mas isso. Aí a rede é um grupo dentro? Como é que eu procuro no Google lá? Coloco rede? É rede de cuidadoras e cuidadores do Brasil. Mas fala rede, viu, gente? Por causa do sotaque americano, mas é rede de cuidadores. Obrigado por ter esclarecido isso, né? Não, mas a gente está no Facebook, aí... Se eu colocar rede de cuidadores, então, eu vou achar vocês. Não tem site da rede, mas tem uma página no Facebook, né? Então rede de cuidadores. E aí vai ter ligação lá com a Uni Américas? Vai ter, sim, com certeza. Então, se você colocar rede de cuidadores no Facebook e ver lá também Américas, né? Uniaméricas, aí você vai ver que são eles. E aí tem lá a Elza também, que agora está participando, o Peter e vários outros. Aí você coloca lá, pergunta, quando vai ter a próxima reunião, vai ter uma reunião online. E online todo mundo pode participar, né? Sim, com certeza. Acho que é infinito. Então, vai lá, participa, vê como é que eles fazem. É muito legal. É bom já ver o fruto, né, Hildo, desse trabalho que o deputado tem feito, porque é isso, né? Vai trazendo as pessoas, vai conversando, um conversa com o outro e vai, né? Agora, para passar uma lei como essa política estadual, que aí ela vai envolver todos esses setores, capacitação, a criação do conselho, que eu quero que você fale mais, precisa do apoio popular também, né? Porque essa é uma casa que sem apoio a coisa, né? O apoio popular, os próprios deputados falam isso, né? Quando tem apoio, o projeto vai, né? É exatamente isso, né? A gente, primeiro, acho que a gente precisa esclarecer que o deputado Dr. Jorge, que ele sempre gosta de dizer que ele mora na periferia, na periferia da cidade, essa questão de quem precisa de cuidados, de cuidadores, é muito latente, né? Então, isso chamou muita atenção dele. Mas também a gente precisa dizer aqui que sem a Uni das Américas, né, sem o Centro de Saúde, sem as cuidadoras, nós não teríamos chegado a essa ideia desse projeto, porque é fundamental que a participação dos trabalhadores, dessas organizações, como a Uni, como o Peter Kunsch, e o bom, né, porque a Elza falou, tem o Peter, o Alan, são todos jovens, né, que estão pensando também na geração subsequente a deles, que também é uma demonstração de abnegação, né, e nesse pensamento mais coletivo humanizado. Então, a gente fica muito feliz com essa participação nesse processo da Uni, dos sindicatos, etc., que eles são fundamentais nesse processo, inclusive para que a gente faça essa pressão popular aqui para a Assembleia, para sensibilizar os demais deputados, né? Inclusive, Jeremias, quero deixar registrado aqui, palavras do Dr. Jorge, de que o projeto não está fechado, que qualquer contribuição de outro partido, de outro deputado ou deputada, que queira fazer um debate para fazer alguma alteração, não é isso, Peter? E para que melhorar, inclusive... Da sociedade civil, né, da sociedade civil, nós estamos super abertos para conversar. O que não pode é descaracterizar, né, as questões principiológicas, que a gente acompanha as duas leis federais, como o Peter falou, que foram editadas o ano passado no governo Lula e aprovadas no Congresso, e não pode descaracterizar essa ideia do Conselho, que é um processo do controle social, que inclusive está previsto, né, na Lei 15.006, que é o controle social como importante para que essa rede de cuidados ela seja cada vez melhor. Você acha que esse projeto que estabelece uma política estadual para os cuidadores, aqui no estado de São Paulo, pode, de alguma forma, expandir o atendimento para os idosos, para as pessoas que têm alguma deficiência física ou mental, né, na rede pública de saúde? Porque quando você tem mais dados, você também consegue prestar um atendimento melhor. E hoje, com tanta tecnologia, né, geograficamente você sabe onde tem mais idosos, tem muita coisa que dá para fazer, né? Exatamente, essa é a ideia do Conselho, como um órgão de controle social formado, inclusive, por entes do Estado, da sociedade civil, dos trabalhadores, né,
para discutir de como nós vamos fazer com que aquele que necessita do cuidado receba o cuidado e aquele que é cuidador, que tem qualificação, que passa por um processo de formação adequada, como disse o Peter, né, possa receber o melhor, que essa é a ideia, receber o melhor. Né? Então, nós queremos para os nossos parentes, para os nossos idosos, aqueles que precisam de cuidados, nós queremos o melhor. Né? Então, vamos formar bem as pessoas, dar condições, né, para que aquela pessoa que necessita do cuidado, ele tenha o melhor. Essa é a ideia. Então, quando o Conselho ele propõe a criação de 2 bancos de dados, né, de quem é cuidador, para a gente perceber qual é o nível de informação que quem trabalha nos cuidados tem hoje, se precisa de algo a mais, né, estabelecendo um padrão e dar acesso a ele gratuitamente, a essa formação. E também a gente tentar enxergar e entender quem são essas pessoas que precisam de cuidado, a gente vai entender, talvez, como que a saúde e a assistência, articuladamente, né, elas podem fazer uma ação conjunta para que a gente chegue, de fato, num serviço de qualidade desses cuidados. E também como é que as empresas, os convênios médicos, por exemplo, como é que eles podem participar desse processo, dando a sua parte de contribuição conforme seus contratos, Sim. Como é que eles se somam nisso também, né? Não vamos esquecer a parte privada, é importante a gente pensar na parte privada. Mas quem tem que organizar isso é o poder público, né? O Estado ele tem esse poder, essa capacidade. Então, pelo que eu estou entendendo também, né, Peter, à medida que você vai fortalecendo, você pode até ter um salário melhor, porque uma pessoa que ela está mais capacitada, você quer para cuidar do seu pai, do seu avô que está idoso, ou numa pessoa que tem algum tipo de problema intelectual ou físico, você quer uma pessoa capacitada, né? Aliás, essa é uma pergunta mais para a Elza, né? Ô, Elza, o que você vê na prática e o que você acha que uma capacitação poderia ter, que você vê que no começo as pessoas, quando vai cuidar de um idoso, ou principalmente uma pessoa que tem algum problema mental, intelectual, ela não sabe, por exemplo, problema de comunicação. A pessoa que tem algum tipo de... não fala mais, é complicado, você precisa saber os sinais. É pelo olho, ela vai mexer o olho, ela não mexe os braços. Como é que você faz? Então, tem muita coisa para aprender nesse sentido, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, né? Vai interagindo, vai vendo qual é a dificuldade daquele paciente que você está cuidando, né? A família também passa muitas informações. E no dia a dia, como tem... Por isso que a capacitação ela é importante. Por quê? Porque às vezes você vai lidar com o paciente que ele tem problema de Alzheimer, entendeu? E você talvez não esteja tão preparada para você lidar com isso, entendeu? A capacitação, ela é importante, sim, nessa área. Porque são pessoas idosos, que tem muitos que estão com a mente ainda saudável, mas tem muitos que não estão, que é tipo uma criança. Você vai aprender a lidar, né, com situações que, para uma coisa, ele é adulto, em outra ele reage como criança, e às vezes a gente se depara com isso. Mas ainda bem que a mulher ela tem essa facilidade, né, de interagindo, ouvir mais, prestar atenção e lidando, né? E emocionalmente, porque a gente já entrevistou aqui psicólogos que ele sempre fala pra gente, psicólogo precisa de psicólogo, porque ele ouve tanto problema que ele precisa de fazer uma terapia também. E vocês acham que tanto na questão física, porque às vezes eu vejo vocês assim trabalhando, questão da coluna, né? Empurra para lá, empurra para cá, Sim. puxa, tira, colocar o idoso Sim. de pé, tem que ter uma resistência. Sim. E mental também, emocional, porque às vezes o familiar perde a paciência com o idoso. Imagina uma pessoa que nem é da família, então ela tem que ter um preparo emocional também. E é a parte mais importante, né? De você lidar. Termina você sendo terapeuta mesmo, né? Você ouvindo, é verdade, por isso estou fazendo o curso, viu? Porque para lidar com isso, o que você aprende, você sabe lidar melhor com a situação que você se depara, né? Então, ouvir é muito importante, porque eles querem falar, eles querem conversar, e você tem que estar ali, né? Disponível por isso. Por isso que é importante de você ser contratada para cuidadora e você só lidar com isso. Né? Não ficar cuidar da casa, lava a louça, faz aqui, porque daí você... Que é a maioria das vezes. Acontece. Aí o idoso está lá e você está cá fazendo... Se acontece alguma coisa com o idoso, você vai ser a responsável por isso, entendeu? Essas limitações são importantes, né, Peter? Porque está tudo em casa, é um ambiente muito familiar, você não pode perder os limites, né? Ele faz até aqui, porque assim, o cuidador, ele nem é
a empregada doméstica e ele também não é enfermeiro que vai dar a medicação, mas ele está ali no meio. Às vezes ele dá a medicação que foi prescrita pelo médico, Sim. mas ele tem um limite. Esses limites a profissão consegue dar, né? Sim. Estabelecer, né? Sim, é isso que uma regulamentação faria, né? E que já existe nesses países, naqueles países que já tem esse tipo de regulamentação. Ele define claramente o que é trabalho doméstico, o que é trabalho de cuidador, o que é trabalho da enfermagem, que é uma outra coisa. Os três podem ser realizados no ambiente domiciliar, claro, né? Mas aí é muito importante definir e delinear, né? E isso vem junto com a formação. E é uma profissão muito feminina, né? Porque muitas mulheres não querem ser cuidadas por homens, porque assim, tem a questão do banho, então é uma profissão, não que homens não possam fazer, mas é muito feminina. Agora, a Elza falou aqui da questão que uma luta começa lá atrás, ela acompanhou das domésticas. Eu lembrei aqui, agora nós temos aqui na casa uma deputada, a deputada Ediane Maria, do PSOL, que é do movimento da empregada doméstica. Nós tivemos do Partido dos Trabalhadores aqui a deputada Ana Perugini, que esteve aqui falando de um projeto dela de reconhecimento do trabalho dentro de casa, para que isso possa ser contabilizado, né, e reconhecido. Então, são lutas que, às vezes, duram décadas. Eu acho que a dos cuidadores já começou lá atrás, mas agora está começando a ganhar força e eu espero que ganhe muito mais força. Mas, Peter, eu sempre peço o pessoal fazer um exercício aqui de imaginação. Qual é o cenário ideal? O mundo ideal que você imagina que, se fosse hoje, seria interessante. Além de ter a capacitação, como é que você é mais organizado? O que seria o estado ideal? Adorei essa pergunta. Para a gente sonhar e chegar lá, né? Não, para a gente, eu acho que o mundo ideal seria um mundo onde todo mundo que precisar teria acesso aos cuidados e todo mundo que está fornecendo o trabalho de cuidado é respeitado, tem um bom apoio para formação, para capacitação e tem um respeito no ambiente de trabalho, né? Então, como vamos chegar lá? Aí tem vários passos, né? Um dos passos muito importantes que está sendo proposto pelo deputado é através de um sistema para ampliar o acesso à formação, começar a monitorar esses sistemas de formação e também o fornecimento do trabalho de cuidado aqui no estado de São Paulo. Isso é só um primeiro passo, mas eu acho que é um passo muito importante. Aí depois vem as questões que entra o governo federal, que é a regulamentação, chega no momento de representação sindical, que para a maioria dos cuidadores hoje em dia, infelizmente, não é possível, porque não trabalha com carteira assinada. Mas aí futuramente vamos tornar essa uma realidade também. Mas já tem a rede, né? Então é só você entrar na internet, colocar rede de cuidadores e você vê lá o símbolo da... Vamos passar do Facebook, o URL, assim, o endereço do Facebook, vamos passar para vocês colocar na tela, não sei se consegue. Mas se você for no próprio Facebook, colocar no campo de busca lá, rede de cuidadores, ou se você colocar Uniaméricas Brasil, no Google, é facinho, você vai conseguir chegar nesse caminho, não tem problema não. Olha, então, dia 26 de maio, né, Rildo? Aqui na LESP, Dia dos Cuidadores, que foi instituído pelo deputado Dr. Jorge do Carmo, do Partido dos Trabalhadores, que leva aí uma homenagem à irmã Dulce. Vai ter cuidadores, vai ter sindicalistas, vão ter profissionais aqui, todo mundo é de graça, você pode entrar, é só vir aqui. É em frente de Ibirapuera, já faz um passeio ali, dá uma corrida, vem para cá às 6 horas, numa segunda-feira. Esse programa nós estamos gravando em meados de maio, então se você está acompanhando depois no YouTube, vai ser todo ano. Então, você pode não ver esse ano, vem no ano que vem. Mas o importante é você se aproximar do gabinete. No site da LESP tem lá todos os deputados e tem o e-mail. Dr. Jorge do Carmo, também você pode lá mandar um e-mail, vir aqui participar desse evento, que é muito bacana, precisa desse envolvimento. Eu queria saber do Peter mais uma coisa, que é a curiosidade. Como é que é essa questão em outros países que você... Porque a entidade que você representa é internacional, né? Eu recebi uma pessoa aqui que falou, olha, na Itália tem uma coisa diferente. O pessoal gosta muito de não fazer nada, o idoso. Aqui no Brasil, vocês têm uma coisa que tem que levar para lá, tem que levar para cá, tem que fazer, tem que trabalhar. Não, a gente gosta de ficar mais parado. Cada país tem um jeito, né? Mas o que você acha que a gente pode aprender? Japão, por exemplo, eu sei que tem uma cultura de homenagear os mais velhos, muitas vezes colocar eles de apoio para os mais novos, né? Eu mesmo trabalhei numa empresa que tinha um japonês que ele ficava ali, ele era mais um psicólogo, mas é muito legal, porque ele era mais velho, ele conversava com a gente.
E a empresa pode colocar isso, né? São novas Com mentalidades. certeza. O que a gente entende como melhores práticas, né? É isso de envolver as pessoas que recebem cuidado em atividades, né? Atividades tanto do lado físico quanto do lado mental. Mas sabe o que, Jeremias? Eu acho que muitas dessas respostas você pode encontrar aqui no Brasil atualmente, que tem centros dias que estão fazendo um trabalho maravilhoso Sim. de programação para idosos, para pessoas que precisam do cuidado. E tem curso, né? Que eu acho que tem muito curso legal que fala desse musicoterapia, diferentes tipos de atividades que podem ser incorporados na rotina do cuidado. O que falta, eu acho que é uma regulamentação para realmente organizar o sistema e apoiar as pessoas com uma formação que não deixa a trabalhadora sobrecarregada, né? O trabalhador. Mas aí como incorporar essas rotinas dentro do dia a dia da pessoa que está recebendo o cuidado. E começa a cuidar também, né? Porque eu vejo, tem um problema, principalmente em relação aos idosos, que a gente faz vários programas aqui e fala da solidão, né, Elza? Muita solidão, muito solitário, os filhos vão embora, e aí a mãe cuidou a vida inteira, de repente o filho foi a síndrome do ninho vazio, né? Enfim. Mas eu sempre ouvi um ditado assim, que as pessoas não mudam muito. Se a vida inteira ela é muito social e vai para lá, vai para cá, ela envelhece desse jeito. Se a vida inteira ela praticou exercício, ela vai estar velhinha e está querendo fazer alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco mais na juventude, né, para se sociabilizar melhor, para não chegar na idade mais avançada e sentir essa solidão e cuidar. De repente, você pode cuidar. A gente recebeu um entrevistado uma vez aqui que estava na Alemanha e ele convidou um amigo dele lá para sair, e aí ele falou assim, hoje não posso, eu sou voluntário num lar de idosos, hoje eu dou banho nos idosos. E aí ele falou assim, ele acendeu uma lâmpada dele e ele veio para o Brasil e montou uma ONG, por causa disso, né? Que ele falou, poxa, eu também posso ajudar a cuidar de alguém, né? Então é tão bacana a gente se envolver e aprender mais, né? Porque a juventude passa. E depois de uma certa idade passa rapidinho, né? É verdade. O Peter aqui, acho que ele não sabe disso ainda. Eu queria agradecer, Peter, muito obrigado. Se você quiser deixar mais um endereço, falar alguma coisa, fique à vontade. Foi um prazer recebê-los, viu? Só reconhecer que também tem cuidador homem. Eu acho que, inclusive, envolvido na nossa rede, né? E sabemos que a maioria é mulher, inclusive mulher negra, né? Que é uma venda demográfica dos cuidadores. Mas é importante reconhecer que abrange muitos grupos de pessoas que trabalham nessa área de cuidado. Mas muito obrigado. E aí, tomara que todos possam entrar em contato conosco para fazer parte da luta. O inglês dele é muito bom, hein? O inglês e o português. Eu ia falar português e o português é excelente. Estou Mas também já trabalhando sei. inglês também. Obrigado. Elza, obrigado, viu, minha querida? Obrigada a E olha, eu. quer deixar mais algum recado aí? Fica à vontade. E participar dessas reuniões online, principalmente. Né? Eu só peço que as cuidadoras, porque acontece muito isso. Há muitas cuidadoras, mas muitas não estão, né, se juntando, porque eu acho que para fazer acontecer, eu acho que tem que fazer a força, né? Se juntar todo mundo, se juntar e ir atrás. E assim eu vejo acontecer. Que se una a UNE, né? Que pelo menos até onde eu conheço, é o único Sindicato, órgão, né? onde o sindicato que está olhando para essa questão, né? E que a gente precisa se unir, que só assim a gente vai conseguir. Né? Tudo tem um começo, né? Não, e você entra no Facebook lá, na rede de cuidadores, e de lá sempre surge um grupo de WhatsApp, sempre surge uma reunião. Às vezes você está precisando de uma pessoa perto de você e não sabe, então alguém já te arruma um emprego também. É maravilha, E né? a gente tem a facilidade da comunicação hoje, que é comunicação, tão rápida, né? Então, é maravilhoso. O Rildo, agora com você, representando aqui o deputado Jorge do Carmo, quem a gente agradece. Você explicou, hoje ele não pôde, mas ele já participou várias vezes com a gente. E marca aí, dia 26 de maio, o grande evento aqui na casa. É isso, Jeremias. Obrigado por você, esse cuidado que você teve conosco. Imagina. Né? Também vou precisar, estou pensando em mim também. Em nome do gabinete do deputado Dr. Jorge do Carmo, a gente agradece aqui a Uniglobal, através do Peter Kunsch, da Elza, companheira aqui. O mandato é um instrumento das lutas da população, né? O Dr. Jorge, ele sempre preza por essa luta em que a gente precisa cuidar das pessoas e a gente precisa humanizar a nossa sociedade, né? Nós precisamos nos civilizarmos, né? E cuidando uns dos outros, quizás a gente consiga extirpar essa violência que tanto nos assola
e que a gente não coloca. Então, a gente espera que a Assembleia olhe com carinho, né, esse projeto. Estamos abertos às contribuições de outros parlamentares, de outros companheiros aqui da Assembleia. O Dr. Jorge está à disposição de conversar. E o gabinete está aberto aí para todos que assistiram o programa e tiverem dúvidas e quiserem participar, serão bem acolhidos e serão bem cuidados lá no gabinete. Em nome do deputado Dr. Jorge, a gente agradece muito estar aqui hoje com você. A gente que agradece e sabe da história do deputado que ele sempre marca que veio da periferia, se formou advogado, por isso que ele faz questão de chamar Dr. Jorge do Campo, porque foi uma luta dele se formar como advogado. Poderia estar advogando em várias frentes, mas resolveu trabalhar na área social, na área da habitação e muito na área social. Então, é de quem entende realmente desse trabalho. Então, é isso. Quem puder participar e se juntar, principalmente dia 26 de maio, venha e participa, faça uma visita aqui na Alesp, em frente ao Parque Ibirapuera. Vocês serão muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua companhia. Mande aí a sua sugestão que a gente vai trazendo os temas aqui no Alesp Cidadania, tá bom? Até a próxima edição.